Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esse é o programa Vida em Movimento e eu sou a Nirley Crespi. Hoje é um dia bacana e especial, estamos caminhando aí já para o final do ano, né gente? Como passa rápido, né? Bem, estamos então hoje com a proposta de conversarmos sobre constelação, mas focado na questão dos relacionamentos, né? Eu quero convidar a você que você convide outras pessoas para nós podermos falar, trocarmos ideias, falarmos a respeito de relacionamentos, né? Então, tá aí uma questão que mexe com todo mundo sem exceção, não é mesmo, pessoal? Por quê? Porque nós somos seres de relacionamentos, né? O ser humano é um ser social. Então, por ser um ser social, ele necessita estar se relacionando com algo. Vamos entender relacionamento na forma mais ampla para depois a gente focar no relacionamento mais próximo, né? Os relacionamentos, gente, eles estão presentes em todas as nossas situações. Então, quando eu não gosto de relacionamento, eu prefiro viver isolado, não quero nem saber. Só que não, né, pessoal? Na verdade, a gente sempre está se relacionando com alguma coisa ou com alguém. Então, no mínimo, a gente se relaciona com a gente mesmo. Olha só. Imagina que absurdo. Não é absurdo, gente, é fato. Nós nos relacionamos conosco, inicialmente. E veja, nós já vivemos relações desde quando nós estamos na barriga da mamãe. Ou seja, enquanto a nossa mãe está nos gestando, nós estamos já vivendo um relacionamento. Não é o relacionamento que a gente dá conta, que a gente reconhece no nosso dia a dia. Mas já é um relacionamento no sentido de que existe toda uma expectativa conectada a essa situação da gestação, né? Então, assim, se é uma gestação desejada, por exemplo, a criança já vai estar sendo assim, os pais já vão estar naquela expectativa, criando, fantasiando, projetando principalmente nessa criança aquilo que eles imaginam como um ideal de vida, de relacionamento com esse filho ou com essa filha, com essa criança que vai nascer. Bem, então esse é o nosso primeiro momento de relacionamento. Aí a gente nasce, nosso próximo relacionamento vai estar presente, então, no momento do nascimento, quando a gente é aparado ali, ou por uma parteira, ou por uma enfermeira, ou pelo médico, né, que fez lá o parto, que facilitou o parto. Então, esse é o nosso segundo momento de relacionamento, né, que pode ser agradável, ou pode ser traumático, né? Depende, porque às vezes a forma como a criança nasce, dentro das condições que ela nasce, ela pode viver sim uma situação de trauma, né? Uma situação que vai deixar marcado para o resto da sua vida. Ou seja, aí está presente o segundo tipo de relacionamento. Dali para frente, essa criança se correndo, né, dentro de um fluxo natural social, né, espera-se que ela vá então para o berçário, ser cuidada lá e depois ela vá para casa, né? E aí começa aquele relacionamento doméstico e familiar. Na verdade, não é que começa porque a gente dá, né, como início, porque é quando a criança veio para casa. Mas, na verdade, essa criança já está inserida nesse meio social desde o momento em que ela foi concebida. Então, gente, a questão de relacionamentos ela é muito mais ampla e muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Essa criança ela vai viver os relacionamentos dentro da família e dentro da família ela vai aprender coisas, né? Ela vai receber lá a educação, com os valores que esses familiares trazem consigo, né? Ou seja, dentro da família tem lá as tradições de família, tá? E aí, dentro desses valores, essa criança vai dando como certo ou como errado algumas situações. Ela vai trazendo para dentro do mundinho dela
aquelas experiências que ela tem vivido como papai, como mãe, desde o início, e aí entram também as figuras importantes, como dos avós, dos tios, da babá, às vezes, né, em alguns casos da babá. Aí entra junto nesse universo de relacionamento dela, por exemplo, as crianças cujas mães não têm como ficar mais do que 6 meses em casa, que é o tempo, né, do afastamento por conta do parto, da gestação. Então essa mamãe vai precisar voltar a trabalhar e essa criança vai então para uma creche. E esse mundo de relações dela vai ampliando, vai transmutando, vai entrando em outras situações, em outras vivências. Então ela vai se relacionar com a tia da creche, ela vai se relacionar com a tia, né? Essa é uma questão a ser revista, né? Mas enfim, não é esse o tema hoje. Mas essa criança vai estar se relacionando com as responsáveis lá pela creche, então, desde aquela que prepara o alimento, a mamadeira, aquela que vai estar cuidando, trocando as fraldinhas, a conexão com as professoras que vão estar ali estimulando essa criança, né? Então, o relacionamento, ele vai ampliando, tá? Aí ela volta para casa, dentro de casa ela tem um cachorrinho, tem um gatinho, então ela se relaciona com bichinhos, com animais, que pode ser uma relação boa e pode também se tornar uma relação traumática, se ela aprendeu, por exemplo, que eles são ameaçadores, né? Ou se acontece um susto de uma situação repentina, ela pode registrar que esses animais domésticos são ameaçadores. É muito comum a gente encontrar, por exemplo, casos, né, de pessoas que têm muito medo de lagartixa, por exemplo. E você pensa, nossa, mas medo de lagartixa, né? A lagartixa só contribui para a nossa casa, né? E por que as pessoas têm medo de lagartixas? Ela fica lá na parede, ela sobe e desce, ela fica lá comendo mosquitinho, aranhinhas, dessas aranhinhas domésticas, alguns besourinhos, ou seja, elas são benéficas, né, no seu trabalho conosco, e as pessoas têm medo. Por que uma pessoa desenvolve medo de lagartixa, né? Não tem, assim, uma razão específica, porque ela não tem peçonha, ela não tem dentes, ela não morde, ela não pica. E a gente vai pensar o que pode ter acontecido. A criança, por exemplo, é muito curiosa, né? E ela fica explorando o mundo doméstico, né? De várias maneiras. E pode ser que em algum momento ela tenha tentado pegar uma lagartixa porque achou aquilo curioso, que poderia ser um brinquedinho, e essa lagartixa saiu corrida e ela se assustou. Ou até mesmo essa lagartixa estava numa parede, a criança botou a mão, a lagartixa caiu em cima porque ela perdeu o equilíbrio dela na parede. Não foi com intenção agressiva, obviamente, porém para a criança, para o universo infantil, aquilo se tornou algo traumático, algo que a assustou bastante. Então ela passa a ter um relacionamento complexo com todas as outras lagartixas, porque o trauma deixou aquela informação de que a lagartixa é algo ruim, né? Ela é geladinha, então de repente fica aquela sensação do toque que gerou alguma coisa, algum asco, alguma situação do gênero. Bem, então a gente vai continuando, né? Eu vou poder explanar inúmeras outras formas, né, de relacionamentos com as quais a gente convive diariamente, né? Então essa criança cresceu, ela foi para a escola e ela vai se relacionar então agora com coleguinhas, amiguinhos da escola, tá? Então na escola ela vai se relacionar também com as professoras, vai se relacionar com os responsáveis, né, pelo pátio, com os faxineiros, com os merendeiros. Então, gente, nós vamos tendo aí um universo de relações se ampliando cada vez mais.
E você diz assim, ah, mas isso é relacionamento? Sim, isso são relacionamentos. Ah, mas relacionamento que eu tô interessada é no meu namoro, é no meu casamento. Estamos chegando lá. Então a gente vai chegando na idade que a gente entra na adolescência, né? E aí a gente já tá caminhando para lá e nós temos então outros interesses. Esses outros interesses são justamente os interesses pelo sexo, o sexo oposto, ou por alguém que nem seja do sexo oposto, mas que me desperte interesse, que eu queira ter um relacionamento, né? Que são os relacionamentos homossexuais. E que, ok, não tenho o menor problema com relação a isso, mas eu me refiro a relacionamentos. E eu vou buscando o quê? Vou buscando acalentar ou até mesmo satisfazer uma carência que eu tenho interna, né? Eu vou buscar nessa relação com o outro essa satisfação, pois a minha relação com os meus pais, com os meus avós, com os meus tios, não suprem esse tipo de carência, ok? Então nós vamos buscar no relacionamento a dois, né? Normalmente a dois, essa nova forma, né? Essa nova, digamos assim, essa variação de relacionamento, tá? Então lá vou eu para essa nova experiência de relacionamento, aonde entra a figura do outro na minha vida, tá? Entenda do outro como do outro, da outra, tanto faz. E nessa questão vão surgir estímulos, né? Estímulos de lá de trás, lá de trás, quando a nossa raça foi implantada aqui no planeta, que é o instinto de sobrevivência da raça, né? Então, quando a gente vai buscar sobreviver, nós vamos buscar, então, a parceria com o outro, porque o nosso primeiro impulso inconsciente, quando a gente busca a relação com o outro, é a perpetuação da espécie, é o relacionamento para que a gente possa se reproduzir, né? E assim garantir que essa espécie continue sobrevivendo, tá? Então esse é um impulso que nós temos lá atrás, é um impulso inconsciente nosso. E nesse relacionamento nós queremos ter um companheiro, uma companheira, alguém que fique conosco e que a gente criou, né? A expectativa, a ilusão de que será para sempre, né? Porque foi vendida essa programação, essa coisa romantizada de que todo relacionamento é para ser felizes para sempre, né? E aí depois ainda introduziram até que a morte os separe. Bem, hoje nós sabemos que esse tipo de proposição, ela já não tem a mesma sustentação que tinha anteriormente, mesmo porque os relacionamentos hoje estão muito mais sinceros, eles estão muito mais posicionados, né? Então, situações adversas dentro de um relacionamento hoje, elas são faladas, elas são pontuadas, as pessoas se posicionam, as pessoas dizem, olha, eu tô bem com você, mas eu já não sinto mais a mesma atração e eu quero viver outras situações. Ou tem outras pessoas que vêm e dizem, bem, eu queria que fosse para sempre, mas o para sempre acaba, né? Como tem música, né? Ou, como dizia Vinícius, né, de Moraes, né? Que seja eterno enquanto dure. Por quê? Porque todo relacionamento ele está pautado, baseado numa necessidade de aprendizado nosso. E claro que do outro também, né? Então, para que um relacionamento ele possa fluir de forma saudável, nós precisamos que alguns itens estejam presentes, né? Então, um dos itens importantíssimos que precisa estar presente é o interesse pelo outro, né? É um objetivo junto com o outro, ter algo a ser feito junto com o outro para que isso não caia na mesmice, para que não caia na rotina que naturalmente acaba te impulsionando a buscar outros, né, outras pessoas, outros relacionamentos, a buscar outras experiências, né?
E por isso que vão surgir, então, aquelas situações, ai, porque fulano me traiu, porque fulana me traiu, porque isso, porque aquilo. E de fato, gente, não é bem por aí, né? Essa traição, ela é motivada por essa necessidade de novas experiências, de buscar outras experiências, de buscar uma complementação para que esses nossos relacionamentos possam ir se expandindo. As relações que são mais duradouras, elas passam justamente por situações de renovação de objetivos, claro, ela passa por situações de renovação de interesse entre os pares, né? E por conta disso, é que elas acabam durando um pouco mais de tempo. Mas também nós temos as situações de acomodação, de hábitos, né? A pessoa se habitua a estar com esse outro, com essa outra, com esses companheiros e vai protelando até que um dia acontece alguma coisa que acaba surpreendendo. Ah, mas imagina, eu nunca pensei que essa pessoa fosse fazer isso comigo. Como que ele fez? Como que ela fez isso comigo? Eu que sempre fui tão super, mega, hiper, super magnífico, super, mega, hiper bonzinho na relação, blá, 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 blá. Só que esse blá, 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 gente, não adianta. Quando acaba, acaba, né? E nós vamos olhar isso, aliás, nós devemos olhar isso de uma forma saudável, entendendo que é um movimento natural da própria vida. Naturalmente, nós vamos passando por relações e relacionamentos que vão nos acrescentar algo. Às vezes a gente até se afasta dessa pessoa, passa anos, se encontra com ela de novo e se reedita todo um relacionamento, ou mesmo você encontra grupo de amigos, porque outra forma de relacionamento é nesses grupos de amigos, né? Os grupos de amigos são muito ricos porque eles trazem muitas experiências interessantes para as pessoas, né? E isso faz toda a diferença, tá? E nós vamos ter então relacionamentos que vão ficando adoecidos. Como que um relacionamento fica adoecido? Ele vai ficando adoecido quando a pessoa já não se sente tão bem dentro dele, mas ela permanece nele por questões às vezes de dogmas ou de imposições sociais ou de conveniências econômicas, e vai ficando protelando até que um dia essa pessoa ficou doente mesmo. E de duas uma, ou ela avalia aquilo para ver se ela vai querer levar em frente aquela situação, ou ela vai buscar uma outra solução, né? E assim tem sido, assim é para nós humanos. Agora, o que isso tem a ver com constelações, né? Que é o tema de hoje. As constelações, elas vão olhar para os relacionamentos. Ela olha para as relações. Como você se relaciona? Como você está se relacionando com você? Como você se relaciona com o outro? Como você se relaciona com, por exemplo, com o dinheiro? Como você se relaciona com a sua casa? Como que você se relaciona com o seu profissional, né? Como que é esse relacionamento? Então a constelação, ela vai avaliar junto com você, ela vai buscar junto com você este olhar para esses relacionamentos, como que eles estão acontecendo, tá? Ah, eles acontecem de forma saudável, minha vida flui muito bem. Ótimo, parabéns, é por aí mesmo. Ah, não, olha, é incrível, já tô no quarto relacionamento, já é meu quarto casamento, e parece que não anda, não sei o que acontece. Ok, então na constelação nós vamos investigar isso. O que acontece? Quem que era assim na sua família? O que aconteceu nas suas relações passadas? Com quem você está conectado? Porque se você estiver conectado somente com seu pai ou somente com a sua mãe, mas esse pai e mãe que eu me refiro é interno, tá, gente? Não é o externo. Você vai falar, não, mas meus pais moram até em outro país, eu não tenho conexão com eles. Depende. Como que você construiu esse pai e essa mãe interna? Como que tá essa lealdade
inconsciente. Então, muitas vezes a pessoa está lá conectada a um pai, a uma mãe, a um irmão, avô, avó, e aos padrões deles, né, como que eles funcionavam, e essa pessoa não consegue desconectar deles, ou seja, ela entra numa relação a dois, né, nova, e não consegue sustentar por muito tempo, porque vem aquele padrão interiorizado, aquela questão que ela deu como certo quando era criança, ou durante a adolescência, ou em algum momento da vida dela, e aquilo se estabelece de tal forma como verdade que vai influenciar na continuidade dos relacionamentos dela. Ou seja, se você estiver conectado, né, casado, vamos assim, entre zilhões, milhões de aspas, tá, gente? Na questão da figura internalizada do seu pai, você não vai ter espaço para um outro companheiro, porque esse espaço está ocupado pela figura do seu pai. Se você estiver casado com a sua mãe, zilhões de aspas novamente, com essa figura construída da sua mãe, que está aqui dentro de você internalizado, você não vai ter espaço para colocar uma companheira para vocês darem continuidade na vida. Então, mesmo que você sim se case ou se junte ou se, sei lá, tenha lá um tipo de relação com um outro ou com uma outra pessoa e vocês querem, né, vocês casaram, vocês se juntaram e até tiveram filhos, você vai dizer, mas eu já sou casada, eu já tive filhos. Você vai repetir inconscientemente aqueles mesmos padrões do seu pai, dos seus avós, ou seja lá de quem for, e isso vai influenciar na tua relação presente. Faz com que essa relação se abale, tá? É o que a gente diz, o que a gente chama de sabotagem inconsciente. Então, as constelações, elas olham para isso, né? A gente utiliza a constelação para olhar para isso. Porque no momento em que nós trazemos para o campo, né? Para o campo, a gente chama de campo mórfico, a gente traz para o campo essas informações que estavam no seu inconsciente, como se nós fizéssemos um download, né, para o campo dessas informações, nós podemos observar a dinâmica dos seus relacionamentos, como é que eles estão, tá? Então, gente, isso é algo muito importante de ser observado, tá? Isso é algo muito importante de ser trabalhado. Isso é algo muito importante de ser ressignificado. E as constelações, elas nos trazem essa possibilidade de ressignificar tudo isso, tá? Então, se a minha mãe e meu pai brigavam muito quando eu era criança, o que eu dei mais ou menos como certo, apesar de eu não gostar, de eu chorar, de eu sofrer, de eu ficar muito triste de ver meu pai e minha mãe brigando, eu trago aquele padrão e acabo repetindo esse padrão nas minhas relações. Ai, que loucura! É meio loucura sim, eu concordo. É bem pesado, na verdade, se a gente for pensar, tá? Por quê? Porque, gente, pensa, a gente repete padrões. Por que a gente repete padrões? Porque nós fomos ensinados, porque nós aprendemos isso e demos isso como certo lá atrás. Ah, mas eu quero mudar isso. Perfeito, é para ser mudado. O ideal é que se mude, né? E como que eu posso mudar isso? Eu já tentei, já fiz, mas sempre acaba acontecendo, né? O meu pai traiu minha mãe e eu atraio homens que me traem também. Ou, não só homens, né? Eu atraí uma companheira que também me traiu. E isso, como é que fica? O que é essa repetição de traição? As relações não são possíveis de existirem sem traição? Claro que são, né, gente? Lógico que é. Mas, como em algum momento lá atrás, quando eu era criança, eu via a minha mãe sofrendo com as traições do meu pai, e eu, por amar demais os meus pais, eu repito o que eles faziam. Porque assim, se a minha mãe não conseguia, né, eu vou fazer a mesma coisa que ela.
porque é uma forma de eu fazer, de eu agradá-la. Tem amor envolvido nisso, apesar de ser um amor incoerente, apesar de ser uma conduta que você fala, não tem sentido, por que você faria isso? Se você viu sua mãe sofrendo, por que você vai atrair esse tipo de sofrimento para você? Porque lá no fundo, sabe, lá com aquela criança que está lá guardadinha, tem uma coisa assim, bom, se a minha mãe não pode ser feliz, como que eu vou ser feliz? Né? Eu amo tanto a minha mãe que eu não quero que ela sofra sozinha. Então eu sofro também. É como se fosse uma solidariedade, assim, meio calada, sabe? Uma solidariedade me falta a palavra agora, mas assim, é algo misterioso, é algo que eu não consigo explicar. Mas eu sou solidária àquela dor da minha mãe ou do meu pai, porque isso também pode ser com o pai, tá? Eu posso ser tão leal, sabe? Tá tão conectada com esse pai construído internamente, que eu não consigo colocar nenhum companheiro ou companheira no lugar desse pai. Então eu vou ficando paralisada dentro dos meus relacionamentos, justamente por conta dessas lealdades que eu tenho inconscientes com a minha ancestralidade. Eu falo muito pai e mãe porque eles são os mais próximos, aqueles que mais impactam a vida da gente, mas está aí uma quantidade imensa de pessoas, principalmente hoje em dia, que são criadas e educadas pelos avós. Por quê? Porque os pais precisam sair para trabalhar, têm jornadas de trabalho muito extensas, né, muito grandes. Às vezes nem é tão extensa a jornada de trabalho, mas o fato deles precisarem se deslocar demora. Então, uma jornada de 8 horas de trabalho é acrescida, né, junta, mais 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar, você já tem aí 12 horas de ausência, né, desses pais. E quando eles chegam, eles precisam descansar um pouco, né? Eles precisam se alimentar, descansar, já planejar a saída do dia seguinte. E eles acabam convivendo pouco com esses filhos, porque muitas vezes quando eles chegam, as crianças já foram dormir, né? Estão super mega bem cuidadas por esses avós, né? Mas elas já foram dormir. Então, quem é que vai impactar mais diretamente a vida dessa criança em termos de educação? Certamente são os avós, né? Sem dúvida nenhuma. E aí essa criança, ela vai criando também esses vínculos de construção, né? Mesmo ela tendo consciência, sabendo que é o vovô e a vovó, ela tem essa conexão de construção do vô e da avó interno. E se ela vê algum tipo de sofrimento para a avó e para o avô, ela também interioriza isso. E aí, como que vão ficar esses relacionamentos dela lá na frente, quando ela for pretender criar a sua própria família? Influenciada por aquelas imagens que ela vivenciou lá no passado. E se ela continuar conectada nessa avó e nesse avô, esses novos companheiros também não vão ter espaço dentro dela, tá? E daí a gente vai ampliando cada vez mais esse universo de relações, né? E aí, para que a gente consiga trabalhar de uma maneira saudável, surgiram então as constelações e as técnicas que nós utilizamos para constelar todas essas situações, tanto com os pais, com os avós, com os bisavós, né? A gente consegue aí trabalhar com informações mais precisas até a segunda, terceira geração, ou então a gente sabe que sim, vai ressonar por toda a nossa história dos nossos relacionamentos com a nossa ancestralidade, tá? E como que isso acontece? Acontece por frequências vibracionais, por frequência de informação que você coloca na rede, né? Vamos dizer assim, você coloca nessa grande rede, nessas grandes intersecções de
informações, e você coloca aquele estímulo, e aquele estímulo vai reverberando, reverberando, até aonde ele puder chegar, né? Que é quando a gente usa o exemplo de jogar uma pedra, uma pedrinha dentro de um lago, ela vai reverberar. Se eu jogo um pedregulho dentro do lago, ele vai reverberar mais. Se eu jogar uma grande pedra dentro desse lago, ele vai reverberar com ondas mais intensas. Então, assim, tudo vai ser influenciado nessa cadeia de informações de acordo, né? Essa reverberação vai acontecer de acordo com os estímulos que você introduzir nesse sistema, tá? Por isso que é comum acontecer, a pessoa vem e faz uma constelação, e aí a gente avalia, né, depois e fala, bem, essa é a primeira. Ah, mas uma só não resolve? Resolve o quê? Um ponto. E quantos pontos você tem dentro de você para serem resolvidos? Inúmeros, né, gente? Todos nós temos muitos pontos a serem olhados, a serem tratados e resolvidos. E é muito interessante porque nos relacionamentos, quando a gente resolve um ponto, aquilo já ressona, né, nos outros, e aí você vai compreendendo as dinâmicas das relações anteriores e você vai percebendo que muitas situações poderiam ter sido evitadas. Eu não concordo, eu acho que tudo que a gente vive é porque a gente precisava viver. Porém, a gente olha para elas, a gente tem a chance agora de olhar para elas e falar, bem, esse daqui é conveniente para mim, esse daqui gerou muito sofrimento, eu prefiro, então, ver o que eu posso aprender com ele e encerrar esse capítulo, para que eu possa seguir mais leve, mais livre. E assim, as constelações acabam facilitando a vida das pessoas, né? A vida de quem passa pelo processo, tá? E as relações vão se tornando relações mais saudáveis. Por quê? Porque eu vou estando cada vez mais consciente dentro desse processo. Porque, gente, queira ou não queira, quanto mais consciente eu estiver dentro do meu processo, melhores resultados eu vou produzir, eu vou atrair, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Por quê? Porque quando eu estou consciente de alguma coisa, eu tenho a possibilidade de fazer escolhas e não de ser escolhido. Ter a possibilidade de fazer escolhas é algo muito legal, é algo muito fantástico e que a gente vai conquistando, tá? Porque até então a gente é escolhido. As coisas acontecem independente da nossa vontade, as coisas acontecem independente daquilo que eu considero como ideal para mim, tá? Então, é muito importante poder ter esse olhar consciente para as relações, para os relacionamentos. Se eu quero um relacionamento com qualidade, quem que tem que estar pronto para essa qualidade inicialmente? Sou eu, né? Claro, é você. Por quê? Porque se eu estiver pronto, eu vou atrair naturalmente um companheiro, uma companheira que seja compatível com esse momento que eu estou vivendo. E eu posso construir relações duradouras? Claro que eu posso. Quanto mais consciência dentro de uma relação, eu vou ter mais chances de construir uma relação saudável e duradoura, com qualidade, do que quando eu não tenho consciência, porque eu tô só empurrando de barriga, tô levando, tá? Então, pessoal, hoje eu tô falando com vocês sobre constelação nos relacionamentos, justamente para que a gente possa fazer essa avaliação, como está o meu relacionamento com o outro, né? Então, nas relações amorosas, como está meu relacionamento com a minha profissão,
com a minha carreira. Profissão e carreira é diferente, tá? Eu posso ter uma profissão e trilhar uma carreira diferente da minha profissão. Como é que está a minha relação com a minha prosperidade, com a minha abundância, ou seja, como está a minha relação com o dinheiro? Como está a minha relação com a minha residência, onde eu moro? Como que eu lido com isso? Como é que está o meu relacionamento com a minha casa? Como está o meu relacionamento com os meus cursos, com os meus aprendizados, tá? Como está o meu relacionamento com o meu corpo? Com o meu corpo, sim. Porque, assim, queira ou não queira, o nosso corpo, ele é o veículo que mais recebe impactos, né? Impactos com relação às nossas emoções, a nossa vida emocional, né? Dos nossos relacionamentos é o que mais recebe impacto. Tanto é, né, que a gente só se reproduz através do corpo, né, do físico. Então vejam o quanto que ele acaba trazendo uma carga, né, vivenciando toda uma carga de programações, de emoções, tá? Então, a constelação, a gente olha para o corpo e olhando para o corpo a gente olha para as doenças. Como que eu estou me relacionando comigo a tal ponto que o meu corpo adoece, né? E quais são essas doenças? O que essa doença significa para mim, para o meio onde eu estou envolvido e etc. Então, gente, o universo que a constelação trabalha é um universo muito diversificado. Ela traz inúmeras possibilidades de trabalho. E com a constelação nós também conseguimos vários resultados interessantes, bons, resultados construtivos que trazem para nós, atraem para nós qualidade de vida, tá? E como que eu faço para constelar? Muito bem. A constelação, gente, ela pode ser feita em grupos, com pessoas, presencial. Ela pode ser feita individual, presencial. Quando a gente trabalha individual, a gente utiliza recursos de, por exemplo, miniaturas de bonecos, tá? Mas pode ser feito com outros materiais também, ok? E também tem as constelações online, né? Hoje em dia nós temos as constelações são online, que são individuais online ou até em grupo online, que aí requer muito mais técnica, compromisso, né, das pessoas que forem participar, ok? Então nós temos essas várias, variedades. Nós temos essas variedades de constelações, ou seja, nós temos várias possibilidades que se adaptam à necessidade de cada pessoa. Eu moro em Portugal, por exemplo, e quero fazer uma constelação com você, comigo, que estou aqui no Brasil. Como é que eu faço? A gente entra em contato, combina os detalhes e fazemos online, tá? Mas eu queria que tivesse a participação de pessoas, não de bonequinhos. Como é que a gente faz? Tem a forma de trabalho de constelação online em grupo. A gente convida pessoas, a gente faz todo um trabalho com redes, com as plataformas que permitem, né, as reuniões e fazemos assim, tá? Como que você, então, consegue saber mais detalhes? Você entra em contato comigo e aí eu vou te passar mais detalhes, claro, né? Entre em contato pelo WhatsApp 11 99 287 5875. Eu não sou do Brasil, sou de fora, então o código do Brasil é mais 55, aí o código de área nosso é 11, e o telefone, né, do WhatsApp é 99 287 5875, tá? Então, as constelações, elas podem ser olhadas e trabalhadas dessa maneira, dessas várias maneiras.
E é só você, então, pesquisar mais um pouquinho. Se você quiser saber mais, entre em contato, que eu vou ter muita satisfação em estar passando para você individualmente mais detalhes. Ah, é tudo igual? Não, não é tudo igual, porque cada pessoa é um indivíduo. Cada indivíduo tem a sua peculiaridade, a sua singularidade, ok? Então, nós somos seres individuais e, portanto, cada um traz a sua história, tá bom? Então, pessoal, o recado que eu tenho para dar para vocês é esse hoje. Eu agradeço a presença de todos, compartilhem essa informação, tá? Pensem a respeito dos relacionamentos que vocês têm trazido, têm vivenciado no tempo de vocês, na vida de vocês, tá? E aguardo vocês aí para o nosso próximo encontro, no próximo programa Vida em Movimento. E aguardem, porque virão novidades por aí. Gratidão, namastê.